Amestres, de Várceas, de Assuero, de Xerxes. Na lição passada, nós tentamos, né, aqui entender qual era o objetivo, ou então tentar conjecturar quem era o escritor, né, do livro de Esther, porque nós não sabemos quem de fato escreveu. A única informação que a gente sabe é que possivelmente era uma pessoa que estava próximo ali, né, de Suzã, estava próximo ali do reinado, e que conhecia intrinsecamente tanto a história, né, dos judeus, quanto também a história dos persas. Alguns dizem que foi Mardoqueu, diz que Poderia, foi Esdras. poderia ter sido, tranquilamente, porque eram pessoas que estavam naquele contexto e saberiam, mas infelizmente a gente não tem certeza. Então, por exemplo, alguns nomes, como o caso de Assuero, o caso de Vasti ou Vasti, eles possuem, não são traduções, mas são diferentes nomenclaturas para as mesmas pessoas, os mesmos personagens. A figura de Heródoto, né, descrevendo esses fatos, ele vai atribuir, né, a Assuero o nome de Xerxes I, ou então o caso de Vasti, o nome de Amestres. O caso particular de Amestres não é uma certeza plena, mas o caso de Assuero, sim, de fato, ele era, né, visto, né, pelos gregos com essa nomenclatura, né, de Xerxes. Então, era um título. Poderia, o que acontece? Tem pessoas que defendem que poderia ser um título, mas também tem outros que também defendem que poderia ter sido realmente o nome dele. Agora, de fato, não vou saber te precisar o que de fato era. Mas até nisso tem divergência também, se de fato era um nome ou um título, como no caso de outros reis passados. Né? Se eu não me engano, na Bíblia vai ter outros Assueros também. Isso eu pego nada. A gente pode dar uma olhada depois. O convite à rainha, no ponto 2. No 7º dia de seu banquete, depois de ter bebido bastante, Assuero estava em euforia. O coração do rei estava alegre do vinho. Foi quando ordenou que lhe trouxessem a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. A rainha simplesmente recusou acompanhar os 7 eunucos que o rei enviou para conduzi-la à sua presença. Então, mais uma vez, né, rememorando aquilo que nós vimos na lição passada, o caso, de fato, aqui que é demonstrado, né, nesse texto, é basicamente a figura da recusa. Então, o rei passa, né, todo esse período de 180 dias, né, com seu banquete. Depois ele ordena um novo banquete, agora disponível, né, para todo o público. E o que acontece é que o rei, a Bíblia, ela narra, né, claramente acerca da condição, né, do rei alegre do vinho, né, que ele convida, né, a rainha Vasti para exibi-lo, né, de fato como se fosse um troféu. E aí eu não posso também deixar de comentar aquilo que a gente viu na lição passada, acerca de que existem pessoas, né, que defendem que a rainha Vasti talvez estivesse somente com a coroa, ela estivesse despida, né, sem as suas roupas. Existem algumas interpretações que dizem que ele queria fazer sexo, né, na frente de todo mundo. Porque também para ela recusar, né, talvez não era uma coisa indecente, né. Então, Isso. A grande conclusão é que não temos conclusão. Porque não é, o fato ele não é literal nesse ponto, a gente não tem certeza. A gente sabe que obrigatoriamente a rainha ela tinha que ter entrado naquele salão com a coroa na cabeça. Convém saber, né? A Bíblia ela dá dois detalhes, né? Primeiro ele estava alegre, ou seja, bêbado, né? Isso. E segundo ela recusa, né? Que é uma coisa que não é pertinente, né? Isso, uma rainha recusar um pedido do rei. Ninguém recusa o pedido do rei. Então uma rainha recusar. E se ele estava bêbado, ele não estava pensando direito, né? Só que um fato, né? Um fato que é interessante é o seguinte. No decorrer da lição, a gente vai falar sobre isso, mas eu quero falar agora, porque senão eu vou acabar esquecendo. Na Bíblia é muito fato que vai falar que ele estava alegre do vinho. Então, todo mundo aqui já deve ter visto uma pessoa que já está meio bêbado, já está meio bronco das ideias, sabe que tem um bêbado que fica mais agressivo, tem um bêbado que vira comediante, tem um fala demais. Tem todo tipo de bêbado, né, que a gente for ver aqui no caso. Policial, né? Tem o rico, né? Esse É o rico policial. Todo mundo fica perto dele, né? Do rico. Então, o interessante é que, assim, por mais que o rei
normalmente ele poderia fazer? Ele é o rei, ele podia mandar matar qualquer pessoa. Então, ela se recusa a adentrar e podia ter simplesmente falado assim, então, despacha essa mulher aí, porque então manda outra. Mas a gente vai ver que o que ele faz? Ele chama, né, os conselheiros, ele chama os sábios e ele pede conselhos. Essa mulher recusa, o que eu faço? Então, por mais que ele estivesse, né, alegre do vinho, por mais que ele tivesse com certa influência, né, do álcool, eu não acredito que ele estava totalmente fora de si. Porque ele ainda teve a consciência de pedir orientação aos outros sábios. Então, isso é um detalhe que é importante a gente também se lembrar, é que a Bíblia ela deixa, né, essas pistas para que a gente possa, né, tentar entender como é que estava naquele tempo. Mas assim, eu particularmente não duvido também da história de